O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus deve ser sempre um alento para nós, na nossa caminhada, no nosso cotidiano, para que nós não desistamos diante de tantas situações que nos preocupam, diante das provações da vida. A palavra de Deus deve nos levar a confiar no Senhor. Apesar de tudo, o Senhor está conosco. Nós ouvimos na primeira leitura como o profeta está escondido, o profeta Elias, ele está sendo perseguido. Ele é um profeta que fala em nome de Deus, mas ele é incompreendido, porque fala a verdade, ele incomoda. Por isso surge uma perseguição contra ele. Ele vai esconder-se, mas no lugar onde ele está escondido, falta a água. E Deus lhe diz que ele deve sair daquele lugar e ir para outro lugar, onde uma viúva cuidará dele. E Elias prontamente ouve a voz do Senhor e vai ao encontro, vai para este lugar. E encontra uma viúva apanhando lenha. E ele então pede para ela algo para comer. E esta mulher diz para ele que ela está apanhando lenha para preparar o último punhado de farinha que ela tem, para comer com seu filho e depois esperar a morte. Uma mulher pobre, que não tem mais nada, e que se conformou com aquela situação que ela está vivendo, de pobreza, de penúria. Ela não tem mais nenhuma esperança para esta vida. Vou comer e vou morrer, eu com meu filho. Eis então que o profeta, inspirado por Deus, certamente diz que é para ela preparar, mesmo assim. Ele irão comer juntos. E que Deus providenciará, Deus não faltará. E assim acontece, ela prepara a comida, eles comem, e a partir daquele momento não falta mais comida para eles. A providência de Deus. O profeta, aquele que anuncia a palavra de Deus, deve ser o mensageiro de esperança e de vida. As pessoas precisam confiar no Senhor. Nós, portanto, devemos acreditar que o Senhor está sempre conosco, em todas as circunstâncias, e que nós devemos sempre confiar na sua bondade de Pai, na sua providência.
quando humanamente nós não encontramos mais solução, até já perdemos a esperança, devemos sempre olhar para o Senhor nosso Deus, voltar o nosso coração para Deus. Ele é Pai, Ele cuida de nós. No Evangelho de hoje, nós ouvimos como Jesus diz para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Estamos no ano do laicato, e a Igreja do Brasil escolheu como tema para este ano sal da terra e luz do mundo. A Igreja quer ensinar, quer dizer para os leigos que eles não são cristãos de segunda categoria, como se o Papa, os bispos, os sacerdotes e também os religiosos fossem cristãos de primeira categoria e os leigos fossem de segunda categoria. De maneira alguma. A nossa vocação cristã é igual. Todos nós somos chamados a sermos discípulos missionários. Nós recebemos o mesmo batismo e todos nós somos chamados à salvação. Todos nós recebemos uma vocação. Deus é Pai de todos nós, nos ama igualmente. Jesus deu a vida por nós todos. Portanto, todos nós fazemos parte da mesma família, a família de Deus, a família constituída por Jesus Cristo. Então, todos nós somos cristãos igualmente, somos irmãos em Cristo. Portanto, não existe cristão de primeira e de segunda categoria, de maneira alguma. Por isso é importante que vocês, amados irmãos e irmãs, leigos, tenham consciência da própria missão e da própria vocação. A CNBB emanou este livro sobre cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade, Sal da Terra e Luz do Mundo. É o documento 105 da CNBB, que fala justamente sobre a vocação e a missão dos leigos. Esse documento, logo no início, diz o seguinte: sal da terra e luz do mundo. Assim Jesus definiu os seus discípulos e a missão que a eles conferiu. As imagens evangélicas do sal e da luz, embora se refiram indistintamente a todos os discípulos de Jesus, para todos, são particularmente significativas se aplicadas aos cristãos, leigos e leigas. Expressa uma inserção profunda e participação plena nas atividades e situações da comunidade humana. Sobretudo falam da novidade e originalidade de uma inserção, de uma participação destinadas à difusão do Evangelho que salva. Sal e luz, símbolos milenares da conservação e iluminação do que deve permanecer, continuar e durar. Possuem significados densos, precisos e preciosos para a vida, a identidade, a espiritualidade e a missão dos leigos e leigas. Nem o sal, nem a luz, nem a igreja e nenhum cristão vive para si mesmo. Nem o sal, nem a luz, nem a igreja e nenhum cristão vive para si mesmo. É muito importante isso. Não vivemos para nós mesmos. Nem a igreja vive para si mesma. Tem uma função, tem uma missão. E qual é essa missão? É sair de si, iluminar como a luz,
Se a luz fica coberta, para que serve? Diz Jesus. A luz serve para iluminar. Um candeeiro não se coloca em cima de um candeeiro não fica coberto, não fica debaixo de alguma coisa, mas é colocada em cima de alguma coisa para iluminar. Se ela não ilumina, não tem sentido de existir. Não serve para nada um candeeiro apagado, sem a luz. Serve para iluminar. Se doar, dá sabor e se dissolver. O sal se perde na comida, mas é se perdendo na comida que ele dá sabor. O cristão, portanto, assim, no âmbito da sociedade, ele deve estar inserido, ele deve doar-se, ele deve perder-se para poder dar sentido, para poder servir. Os cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade devem ter olhares luminosos e corações sábios para gerar luz, sabedoria e sabor como Jesus Cristo e seu Evangelho. E é importante lembrar que o mesmo Jesus que diz: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, também ensina: eu sou a videira e vós os ramos. E a vitalidade dos ramos depende se está unido, dos ramos se estão unidos à videira. Portanto, nós somos sal, nós somos luz quando nós estamos unidos a Jesus. Nós podemos dizer que nós não temos luz própria. Uma lâmpada que está acesa, ela não tem a luz em si mesma. Existe uma fonte de energia a qual ela está ligada e ela produz a luz. Assim somos nós, cristãos. Nós somos luz se nós estamos ligados a Jesus, que é a fonte da luz. É Ele a luz, Ele é o sol que ilumina todos. E se nós estamos unidos a Cristo, quanto mais estamos unidos a Ele, mais nós nos tornamos luz. Sem Cristo, nós podemos ser até cristãos, mas estamos apagados. Portanto, está unido a Cristo, que é a videira. Ele disse: quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Sem mim nada podem fazer. Um cristão que não está unido a Cristo, ele é como um sal que perdeu o sabor, que não serve para nada. Daí, continua o documento dizendo, a necessidade de pertença a uma comunidade de fé, na qual se alimenta da palavra de Deus, dos sacramentos e da vida comunitária. Isto é muito importante, para que nós não pretendamos ser discípulos missionários de Jesus por conta própria, sem vinculação com a comunidade. Devemos estar vinculados à comunidade cristã. É ela que nos envia, ela que nos dá, vamos dizer, a autoridade para anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Os apóstolos nos dão exemplo disso, principalmente o apóstolo Paulo, que antes de começar a sua missão, foi falar com os discípulos, com os outros apóstolos, para confrontar o seu evangelho com aquele que os apóstolos pregavam. Não podemos ser cristãos, missionários, sem vínculo, sem comunhão com toda a igreja. Isso é muito importante, senão nós vamos cair no erro de anunciar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, e vamos acabar fazendo uma seita para nós, como infelizmente muitas vezes acontece. Vinculado à comunidade cristã, só assim nós seremos sal e luz. Senão vamos anunciar a nós mesmos e vamos perder o nosso tempo. E
não vamos ser fiéis à nossa missão e vocação. Diz o documento: inúmeros leigos e leigas competentes nos diversos setores da sociedade, professores, políticos, juristas, médicos, cientistas, sociólogos, psicólogos, comunicadores profissionais em diversas áreas e artistas de todas as artes brilham com sua competência, sua fé e seu humanismo. Contribuem com o desenvolvimento integral da humanidade, com a missão evangelizadora da Igreja e servem ao crescimento do reino de Deus e do mundo. Assim como muitos cristãos e cristãs, leigos e leigas, comprometidos com movimentos sociais, movimentos populares, sindicais, conselhos partidários de políticas públicas e outros das periferias urbanas e rurais, lutam por uma afirmação, por um destino, por viver com dignidade, por viver bem. Esse é o papel, então, dos leigos e leigas: ser sal, ser luz, lá na sua profissão, lá onde ele foi destinado para servir a sociedade. Todos são chamados, portanto, a contribuir para que a sociedade se torne cada vez mais conforme o projeto de Deus. O reino de Deus deve ser implantado na nossa sociedade, e essa é a missão de todos nós, mas principalmente de vocês, queridos irmãos e irmãs, leigos e leigas, porque chegam lá onde nós, sacerdotes, os bispos, não chegamos, lá no campo do trabalho. Conscientes da nossa vocação e da nossa missão, procuremos então seguir a vontade do Senhor, confiando nele, porque ele está sempre conosco. Ele nos chama, nos capacita para esta missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.